Pô, Queçada, gelada no domingo. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é de ouro e bate no touro. O touro é valente e bate na gente. A gente é fraco. E aí? Cai no buraco. E o buraco? E o buraco? O buraco é fundo. Acabou o mundo. Vamos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aí ao nosso Gelada com Queçada, sempre de copo cheio, uma tulipinha aqui pra gente. Primeiramente, desculpas, né? Tô gravando o programa no domingo por motivos de visitas, tá? Tivemos visitas aqui em casa nesta sexta e neste sábado, e a visita é aquele negócio, né? Você vai dando deixas pra visita ir embora, só que a visita não vai, cara. E aí a visita te convence que ainda não é a hora de ir embora. E aí de uma cerveja você passa para um destilado, de um destilado para um licor, do licor para cerveja, do licor com cerveja já vai de novo num whiskyzinho, uma pedra de gelo, depois a pedra dispensada, e quando você vai ver já é domingo. Pé de cachimbo. Então, perdão novamente, mas temos os nossos benefícios, né, por ser domingo. Muitas perguntas de vocês que me enviaram na quinta-feira, mas também temos alguns assuntos para tratar de sexta a sábado em relação a Olimpíadas, em relação a Corinthians, e por isso o programa está até mais robusto. Então, tintim por tintim, sem perder tempo, vamos para isso. O LD Souza me mandou aqui. Queçada, vai assistir a final das Olimpíadas? O que você está achando do Olise? Jogador agora que pertence ao Bayern de Munique, né? E que chegou junto com a França na final olímpica. Cara, assisti a final, né? A pergunta foi mandada na quinta-feira. Eu assisti a final e que jogaço! Se você perdeu a final masculina do futebol nas Olimpíadas, volte para trás, pare o que você estiver fazendo, não isso aqui, né? Se parar, pelo menos deixa o like antes de ir embora. E vá assistir. 5-3 na prorrogação, a Espanha vencendo a França em solo francês, que é mais emblemático ainda. Mas tem duas coisas que a gente pode fazer análise aí. Primeiro, jogadores que interessam ao Bayern de Munique em relação à França, né? O Olise, que já está contratado, e agora o Désiré Doué, que vai tomar a sua decisão, né? E muito provavelmente o Bayern seja um dos destinos principais para ele avaliar, para ele se decidir, para ver se vai embarcar no projeto, mas muito bom jogador. E o Olise é aquilo, né? Foi o grande destaque das Olimpíadas da seleção francesa, é muito bom jogador. Tem vídeo aqui no canal só sobre o Olise, características, enfim, o que ele fez no Crystal Palace, por que o Bayern foi atrás do jogador e tal. Mas a verdade é que o Olise, nessas Olimpíadas, participou basicamente de gols em todos os jogos. 5 assistências, 2 gols, muito insinuante, muito participativo. E se as lesões o deixarem em paz, eu tenho a nítida impressão de que o Olise vai ser titular do Bayern de Munique nessa temporada e que chega para ser um grande diferencial. É um jogador de muita qualidade na assistência, muito insinuante no último terço, de 1 contra 1, de velocidade, de força física. Quem não assistiu às Olimpíadas do Olise perdeu. Grande jogador, infelizmente para ele e para a França, a Espanha foi campeã. E aí o outro recorte, outra análise que a gente faz é da hegemonia da seleção espanhola em várias categorias, né? A gente tem hoje uma grande seleção espanhola do futebol feminino, é verdade que perdeu para o Brasil nas semifinais das Olimpíadas, mas o Barcelona é uma grande equipe do futebol espanhol feminino. No futebol masculino, o Real Madrid é o campeão da Champions, enfim, não preciso vender aqui. Em termos de seleções, né, seleções de base da Espanha vem conquistando, vem unificando títulos, e também agora com a Eurocopa, a Espanha campeã. É uma geração que
Se a gente pegar o recorte de 2012, quando foi a grande seleção espanhola masculina, né, de futebol, talvez do século, demorou uns 8 anos para retomar as grandes conquistas. E agora me parece que essa entre-safra de jovens jogadores que já tinham batido, por exemplo, na trave nas últimas Olimpíadas em Tóquio contra o Brasil, né? A Espanha chegou à final, chegou à grande decisão e boa parte desses jogadores agora representam a seleção principal, campeões aí da Eurocopa, consegue fazer uma mudança de ciclo, uma mudança geracional muito importante e consegue conquistar um título muito emblemático. Na casa da França, 5-3, grande seleção espanhola e que vislumbra aí um futuro ainda mais dourado. Portista longe de casa mandou o seguinte: posso trabalhar como seu designer? Já temos um designer aqui no canal, aliás, que faz as nossas belíssimas thumbnails. E se pintar uma vaga, não tá tão fácil. Isso aqui não é uma empresa, né? A gente não fatura tanto assim, enfim. Mas se pintar uma vaga e eu quiser uma coisa mais azul, né, portista? eu entro em contato. O Edu Baciega 12. Arthur Cabral poderia ser o reforço midiático para o Corinthians? Benfica pede 15 milhões de euros. Eu acho o Arthur Cabral bom jogador. Acho que o Benfica pagou caro por ele e não vai abrir mão de vender por esses valores. Eu acho que é um pouco caro para o Corinthians. Acho que o Corinthians, e a gente já vai falar mais disso, precisa de um centroavante, mas não dá para gastar tanta grana assim, especialmente nesse meio de temporada num jogador. E não sei se eu investiria isso no Arthur Cabral. É bom jogador, tem faro de gol, no Benfica não deu tão certo quanto se esperava, mas mesmo assim marcou os seus gols. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho que é um jogador interessante. Agora, o Corinthians não tem dinheiro para dar e vender, e 15 milhões de euros tem que ser um negócio muito certeiro. Então, acho que nesse quesito fica difícil. O Walter A. Souza mandou: salve queixada, como que técnicos apagam incêndios sempre são contratados no Brasil? Mancini e etc. Cara, o mercado brasileiro tem a sua rotatividade ao extremo, porque as mudanças são muito frequentes, né? Tem gente que defende, inclusive, um limite de mudança de treinador por temporada, né? O que faria com que os treinadores tivessem mais estabilidade e outros treinadores também tivessem oportunidades por mais tempo. Eu acho que tem alguns treinadores que acabam, na sua trajetória, na sua história, tendo esse histórico, né, de salvar times do rebaixamento ou montar equipes competitivas, e por isso que no desespero, os times que normalmente não seguem um planejamento a longo prazo, médio e longo prazo, acabam optando por trocas constantes, e esses treinadores são a opção porque já fizeram recentemente um histórico nesse sentido que eu falei. Eu não gosto de muitas mudanças de treinador durante a temporada. Acho que às vezes se faz necessário, mas a gente abusa muito, né? E não dá tempo. E o tempo é fundamental para o trabalho, né? Eu lembro que eu entrevistei o Klopp há alguns anos, antes dele vencer a Liga dos Campeões e a própria Premier League com o Liverpool, e ele já estava há 2, 3 anos no time, nunca tinha vencido nada. E eu pergunto sobre essa rotatividade, mudança brusca de técnicos no Brasil, e ele dá uma aula, uma explicação. Quem nunca viu esse vídeo, procura aí no Google, Klopp falando sobre treinadores brasileiros. Foi uma pergunta nossa no Estádio do Dragão, antes do Liverpool enfrentar o Porto. E eu acho que vale muito a pena essa reflexão, assim. Enfim, eu não sou fã da mudança pela mudança. O Renan28 Oficial manda: como é o estilo de jogo de Nuri Sahin, novo treinador do Borussia Dortmund? Cara, eu acho que mais do que formação tática, porque eu acho que o Borussia deve continuar num 4-2-3-1, o que fez na temporada passada, mais do que formação tática, eu acho que é uma postura diferente. Acho que o time vai tentar ficar mais com a posse de bola,
ser menos aventureiro. Lembra que eu falava muito do tal tiroteio que o Borussia Dortmund gostava? Né? Atacava muito bem, mas defendia muito mal, dava muito espaço, mas conseguia acelerar no processo de construção em velocidade. Era um time muito divertido e imprevisível, tanto para o bem e tanto para o mal. Eu acho que nessa temporada o time vai tentar ficar mais com a bola, tentar ser mais dominante com a posse, tentar errar menos no processo de transição, e isso tem a ver com, obviamente, velocidade em que você gira o jogo, velocidade em que você faz as coisas, mas tem a ver também com uma prudência em que você faz as coisas. E eu acho que o Nuri Sahin vai tentar por aí o caminho. É um novo Borussia Dortmund, então a gente vai ter que esperar para analisar ao pormenor. São muitos jogadores chegando, muitos jogadores indo embora, mas eu acredito que vai ser um time mais de posse de bola, mais de cadência em determinadas fases de construção, do que propriamente esse time montanha-russa que a gente viu na temporada passada e que divertia, né? Mais os outros do que propriamente o torcedor, que nunca sabia o que podia contar. Era um time que tomava muitos gols bobos, que perdia muita bola fácil. Eu acho que o Nuri vai tentar fazer de forma diferente. Publiquei até um vídeo recente no meu Instagram sobre o Nuri Sahin, um vídeo de um recorte de um treinamento dele falando sobre lateral, né? Que Borussia perde muitas bolas na cobrança de lateral, impressionantemente. E ele tentando corrigir, vocês entendem um pouquinho como é que vai ser a filosofia dele. Óbvio que é um recorte muito curto, mas quem quiser, vai lá no meu Instagram que vai ver. Rick Pinto, Rick, mandou aqui. E a nova posição do Marcos Leonardo no Benfica? O Marcos Leonardo, ele surge como centroavante, né? Ponta de lança no Santos, é contratado nessa posição. Entretanto, agora, até pelas características físicas e pelo Pavlidis ter chegado muito bem ao Benfica, está sendo testado como um segundo homem de ataque, né? Um homem que joga atrás do centroavante. Eu gosto dessa posição, porque se você joga com um centroavante mais estático, mais fixo, mais forte, mais de parede, o Marcos Leonardo não é esse cara. Então abre uma porta para o Marcos Leonardo, por exemplo, jogar junto com o centroavante. Eu acho que ele vai ter mais oportunidades nessa temporada e esse posicionamento eu acho bom. Ele tem mobilidade para cair pelos lados, isso sempre teve, tem velocidade, né? Ataca muito bem os espaços e se posiciona bem. Então eu gosto dessa ideia e acho que é uma mais-valia ele ter duas posições, né? Tanto saber jogar como centroavante, caso o Benfica jogue com um jogador mais de velocidade como o número 9, ou jogar atrás do centroavante. O Diego Oliveira, 0207, mandou. Você acha você acha de jogadores tão novos jogam? Lamine, Hendrick, Estevão e um na MLS que estreou com 15? Rapaz, a tua pergunta, puta que eu... Não entendi. O que eu acho dos jogadores novos jogarem? Acho ótimo, né? Dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Mas a pergunta, meu irmão, foi um desafio, hein? O Rafa Lima Araújo já assistiu de Sola 10. Você tem que participar lá um dia. Renderia muito. Renderia. Tem que ser convidado, né? Alô, de Sola. É que os caras não têm medo. Eu também. Vamos ver, vamos ver. Ó, o JR Brito mandou aqui. Hugo está surpreendendo positivamente no Timão? Se for o Hugo Souza, eu já falei deles aqui um pouco. Se for o Hugo lateral, enfim, melhorou, mas ainda está muito aquém do lateral esquerdo titular do Corinthians. O Hugo Souza, cara, cada jogo que passa, eu fico mais impressionado como ele tem a cara do Corinthians e como ele chegou tomando conta da posição. Não sentiu o peso de jogar no Corinthians, é um jogador que surgiu no Flamengo, mas que, apesar de ter 26 anos, ainda é novo, né, para a posição de goleiro. E mesmo assim, está fazendo uma temporada espetacular, está trabalhando muito, porque o Corinthians exige hoje que o seu goleiro trabalhe muito, mas chegou para substituir Cássio
Carlos Miguel e tem feito isso de uma forma importantíssima. Ele fez o corintiano esquecer toda a loucura Carlos Miguel, Cássio, que foi uma tônica desse início de temporada. Hoje o corintiano olha para o Hugo Souza e tem muita confiança de quem está no gol. Sequencinha aqui para nós, ó. Molhar o bico, não? Caetano Luiz mandou. Qual a melhor contratação dos clubes alemães nessa janela? São tantas, né? Ó, eu acho que a manutenção do Xavi Simons pelo RB Leipzig não é contratação, mas é importantíssima para o time, tá? Acho que é um dos grandes diferenciais. Agora o time perdeu o Dani Olmo e a manutenção do Xavi Simons foi muito importante. Agora, a nível de contratação, o Borussia Dortmund fez um monte, né? Mas eu acho que o Olise, como eu já falei aqui no início do Gelada, acho que o Olise é, para mim, a contratação mais promissora e que eu tenho mais interesse em observar. Jogador muito insinuante, cara. Foi tão bem nas Olimpíadas que eu tô com água na boca para vê-lo jogar com a camisa do Bayern de Munique. O Nathan Romualdo. Fala, Arthur. Agora a negociação do Tá não vai rolar. De Ligt fica? São coisas paralelas, né? Eu acho que se o Manchester United fizer uma proposta condizente com aquilo que o Bayern de Munique quer, o De Ligt vai ser negociado. Eu, infelizmente, não consigo entender. Talvez eu entenda pouco mesmo de futebol perto dos treinadores, mas o De Ligt, para mim, é o melhor zagueiro do Bayern de Munique. É uma necessidade tão grande em negociá-lo. O que dizem é que ele é um jogador ruim de construção, né? Ruim no passe, no primeiro momento de construir. E para o estilo de jogo que o Kompany quer, isso seria ruim. Porque ele é muito bom em todo o resto, né? Bola aérea, cobertura, velocidade, corpo, enfim. Agora, não consigo entender. Mas se o Manchester United pagar, muito provavelmente Mazraoui e De Ligt, que estão na lista dos negociáveis do Bayern de Munique, vão parar na Inglaterra. E é uma pena. O Jonathan Tah, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Bayern. Eu acho que ainda não acabou, tá? Eu acho que ainda não acabou. Mas vamos esperar. Cris Teixeira mandou. Quesada, saúde para você e para a família. Obrigado. Como está o Benfica para a nova Champions? Tem chance de ir longe? É uma incógnita, Cris. Muitas mudanças estão acontecendo nesse momento no Benfica. Uma delas envolve, inclusive, o David Neres, né? David Neres, que não foi convocado para o jogo de hoje contra o Famalicão, estreia do Benfica no Campeonato Português. Tem negociação com o Napoli. É um jogador que não está satisfeito por não ser titular, ou pelo menos por não ter tantas oportunidades para ser titular. O Di Maria renovando complicou a vida do David Neres, os jogadores que chegaram, enfim. Então algumas coisas ainda estão acontecendo. Eu não negociaria o David Neres, tá? Opinião, aí é opinião. Acho que o melhor Benfica do Roger Schmidt sempre teve a presença do David Neres bem, e o David Neres fisicamente bem é muito diferente. Muito diferente, muito importante na beirada do campo, para puxar contra-ataque, para ser diferencial no 1 contra 1, para gerar perigo, gerar jogo e gerar perigo. Então eu acho que vai ser um erro. Mas vamos esperar. Eu acredito que o Benfica vai estar mais forte que na temporada passada, porém eu quero ver isso na prática, né? E tem muitos pontos de interrogação, porque saiu o João Neves, tem muita gente que não compra mais o discurso do Roger Schmidt, enfim. Vamos esperar. A pré-temporada foi ok, mas eu tenho minhas dúvidas ainda de como esse Benfica vai jogar e quais jogadores vão permanecer até o final desta janela, Cris. Uma pergunta aqui turística no canal. Fábio Carvalho, Portugal em fevereiro vale a pena ir? Eu gosto de Portugal em todos os momentos, as épocas do ano.
Mas depende do que você quer, né? Se você quer fazer um turismo de frio, fevereiro é um bom momento. Não chove tanto como, por exemplo, março, abril. Isso não é uma ciência exata, tá? Mas e dá para você ir, por exemplo, para uma Serra da Estrela ou fazer um turismo no Douro, nas vinhas, para apreciar ali um bom vinho com um friozinho daquela região. Agora, esquece praia, né? Portugal é um país de muita praia. São coisas diferentes. Talvez em fevereiro você vá pagar mais barato nas coisas, né? Porque não é alta temporada. Mas enfim, fica a teu critério, tá? Fica a teu critério. Dá para fazer uma graça. Serra da Estrela, para quem não sabe, tem neve, né? É um dos poucos pontos em Portugal que você consegue, com frequência, no inverno, encontrar neve. E onde tem o queijo que eu mais gosto na face deste planeta chamado mundo, que é o queijo da Serra. Meu Deus. Vamos lá. O Mika Nassi mandou, fala de Corinthians, vamos conseguir sair dessa? Ó, não gravei o Vamos Falar do Corinthians depois do jogo contra o RB Bragantino ontem. Eu não vi o jogo com tanta atenção, porque eu tava num sono, cara. E hoje eu vi os melhores momentos e tal. Vi que o Corinthians criou muitas oportunidades e mais uma vez, por não ter um definidor, um centroavante apto, o Corinthians não aproveitou as oportunidades, não aproveitou as chances criadas pelo Garro e ficou no empate. Empate muito ruim, né? Ponto positivo, o Thales Magno chegou, já fez um gol, tá com confiança e muito provavelmente será o titular do Corinthians. É muito bom jogador, é diferente. Mas ponto negativo é que tá ficando curto o campeonato, né? E o Corinthians vai ter uma sequência muito ruim. Tem o Fluminense no Maracanã, que é um jogo de vida ou morte. Depois vai ter Flamengo pela frente, enfim, Botafogo. O Corinthians, eu tenho a impressão de que se salvar, será nas últimas rodadas. Porque a situação é feia. Precisa ir buscar um centroavante, tá? Precisa ir buscar um centroavante. O time tem melhorado, tem criado mais oportunidades, taticamente tem sido um time mais compacto, mais coeso. No meio-campo, o Corinthians tem dado mais luta. O Ramon Dias tem feito um bom trabalho, mas sem um definidor fica muito complicado, porque o time joga para um número 9, você não tem o número 9, né? O Yuri Alberto, quando voltar, é um jogador que você tem que criar 5 oportunidades ou mais para ele guardar uma. E não é um centroavante, né? Não é um definidor, é um cara que pode jogar ao lado do centroavante. Nessa formação com 2 atacantes que o Corinthians tem feito, talvez se tivesse um Yuri Alberto e mais um número 9. Agora, não dá para cometer loucuras do mercado. O Corinthians vai ter que ser criativo para trazer um 9 e um nome importante. Eu acho que é o reforço mais imediato, mais do que trazer talvez um Cuellar, que estão falando aí. Um número 9 hoje no Corinthians está fazendo muita falta. Vini Chagas Cavalieri mandou o seguinte: quais são seus prognósticos para a temporada do Bayern de Munique pelo que viu até aqui? Boa pergunta, eu já queria falar sobre isso. Eu ia fazer um vídeo depois do jogo contra o Tottenham, o segundo agora, que valeu o título da pré-temporada, que o Harry Kane não quis levantar. Aliás, belíssimo parêntese, tá? O Harry Kane não quis levantar o título da pré-temporada e fez muito bem. Ele é o capitão, estava com a faixa de capitão, mas, enfim, as pessoas iriam usar a imagem dele levantando um título de pré-temporada, o qual ele nem participou tanto, né? Porque, enfim, foi integrado no meio, jogou a Eurocopa. Iriam usar a imagem para sacanear ele, para dizer, só assim o Harry Kane levanta um título. E um cara desse tamanho para o futebol hoje, da qualidade que ele tem, dos gols que ele faz, dos números que ele tem, merece realmente levantar o seu primeiro título de uma forma mais emblemática. Não tem supertaça para o Bayern de Munique, então o Harry Kane vai ter que esperar. Mas eu acho que dessa temporada não passa. E aí, fazendo a análise em relação ao Bayern. Estou gostando. Antes da gente ver em prática, né, em campo, eu tinha dito aqui que o Bayern
fez uma grande aposta no Kompany, que a gente não tem muito bem a noção de como o Bayern vai se comportar. Se os jogadores vão comprar a ideia e as ideias do treinador, né, que são muito específicas, que bebem muito da água do guardiolismo, ou se, enfim, as coisas não vão dar certo. E me parece, pelas primeiras impressões, de que o Bayern de Munique vai ser uma equipe enjoada nessa temporada e com muitas características daquilo que é implementado pelo Guardiola ao longo da carreira. O jogo contra o Tottenham mostra muito isso, né? Foi 3-2 esse segundo, já tinha vencido o primeiro, mas, cara, tem lances ali que é guardiolismo puro, purinho, purinho. Toque de bola e construção desde o início, acionando todos os jogadores que estão muito bem posicionados dentro de campo. Eu fiz, inclusive, uma brincadeira no Twitter, que os caras cortaram porque eu utilizei um vídeo que não poderia, dizendo que o Bayern era o time do Diniz. Mas eu brinquei, obviamente. Parece muito mais o time do Guardiola, né? Os jogadores guardando a sua posição, trocando bola, construindo desde lá de trás, pé em pé, sem perder muito tempo. Enfim, movimentações curtas e bem feitas. Um processo de construção muito parecido com o que fazem os times do Pep Guardiola. E o Kompany tem feito o time ter mais a posse, jogar de uma forma mais eficaz, eficiente, com a bola nos pés, sem correr tantos riscos e, mais do que isso, fazendo com que o time gire essa bola em velocidade. Ele quer que o time faça a bola girar rapidamente para encontrar o quê? Os tais espaços que são tão preciosos nesse esquema de jogo, porque se você tem o domínio da posse da bola, né, o outro time tende a se fechar e você tem que trabalhar para encontrar buracos, clareiras, espaços, e é isso que faz essa formação, faz essa ideia de jogo. Portanto, estou animado. Acho que os jogadores estão comprando a ideia. O time tem muita qualidade a nível individual. Esse nunca foi o problema da temporada passada. E agora precisa implementar este novo estilo, este novo tipo de jogo. Mas vai dar trabalho o Bayern de Munique nessa temporada, tá? Não sei até onde vai bater em termos de Champions, mas eu tenho certeza que a nível nacional o Bayern vai dar trabalho, pelo que eu tenho visto. Cauê Fernando mandou aqui: Thales Magno nessa formação com 2 atacantes é útil? Não seria melhor outro perfil? Acho muito útil. Acho muito útil, porque não necessariamente ele tem que ficar postado na sua posição. Pode cair pela beirada, outro do meio campo ocupar o espaço. O Garro gosta muito de atacar esse espaço entre a intermediária e pisar dentro da área. Então eu acho útil. Acho que o Thales, independentemente da formação, se é num 4-3-3, e aí depende dos jogadores que você tem, ou num 4-4-2, ou num 3-5-2, eu acho que vai ser muito útil. Tem muita qualidade, cara. Muita, muita qualidade. O Francis Naldo 9301. Essa temporada o Bayern de Munique ganha títulos? Acredito que sim. Tem muita gente falando do Bayern aqui, né? O Versânio Oliveira: Kompany tem que introduzir o mesmo ensino de Guardiola pelo que ele aprendeu? Não necessariamente, eu acho que tem algumas nuances, algumas diferenças, né? Nem todo mundo é igual, mas bebe muito da água, como eu falei aqui, do guardiolismo. O Pedro MCDG: qual a sua expectativa qual a expectativa da mídia e dos torcedores com relação à próxima Liga dos Campeões da Europa, aí em Portugal e em solo europeu? Cara, o formato, né? Acho que você está perguntando do formato. Vai ser um formato mais atrativo desde o início. Por quê? Cada time vai enfrentar 8 adversários, 4 jogos em casa e 4 jogos fora, e vai pegar 2 times do pote 1, pelo menos. Ou seja, a gente vai ter duelos muito interessantes já no início. A Champions vai começar com o pau comendo já do início. E isso eu acho muito legal, porque normalmente o que se tinha era uma fase de grupos, dependendo dos grupos, né? Mais lenga-lenga, começava a aquecer mesmo os motores nas oitavas de final e tal, ou num grupo da morte, mas dessa vez não. A gente vai ter muitos enfrentamentos fortíssimos e de qualidade já no início, e depois, com esses playoffs antes das oitavas de final,
a gente vai ter mais jogos decisivos ainda. Então, se preparem, porque teremos grandes emoções nessa temporada da Champions. Eu estou ansiosíssimo. Aliás, volto a trabalhar amanhã. Amanhã estarei no melhor futebol do mundo, inclusive, para essa nova temporada. O Bromenschenkel mandou aqui. Não seria melhor para o Coringão ter perdido na Copa do Brasil? Tem gente que tem essa linha de pensamento, eu não. O Corinthians jogou com um time reserva, né? Ou pelo menos sem 7 dos seus jogadores considerados titulares aí contra o Grêmio e conseguiu a classificação. Eu entendo que tem a questão física, mas eu acho que a confiança que te dá uma competição como essa, que aconteceu, por exemplo, no Couto Pereira, com a conexão com o torcedor, com o jeito que os jogadores saíram dali, apesar do empate com o RB Bragantino, é muito mais importante, se sobrepõe à parte física, né? Então eu acho que a mentalidade de você ainda estar disputando uma competição tão importante que é a Copa do Brasil, fora a parte financeira, eu acho que é importante, cara. Não vejo dessa forma, não. Ele fala se o Palmeiras pode entrar em crise se sair pro Botafogo. Botafogo? Acho que sim, cara. A torcida do Palmeiras, ela tá muito exigente por conta dos últimos anos. E tem que ser assim. É uma torcida que tá acostumada a ganhar, cara. E se sair da Copa do Brasil, da Libertadores, enfim, óbvio que vai haver uma cobrança muito grande. Já teve, né? Em relação ao Abel, torcedores indo no CT. Esse nível de exigência, ele demanda uma entrega dentro de campo e a torcida é assim. Então, enfim, pode entrar em crise. Respondendo a tua pergunta. O Rafa Sajani Santos, conselho para quem vai ser pai de primeira viagem daqui a alguns dias. Durma, acumule sono, acumule horas de voo dormindo, porque você vai ter dificuldades. Cara, aproveita, assim, eu acho que na vida a gente sempre fica olhando as coisas pelo copo meio vazio, né? Por exemplo, putz, tá difícil, o bebê não dorme, umas cólicas, sei lá, não tô tendo tempo para nada, tá difícil a parte financeira, que é a realidade de muita gente, fralda tá caro, não tô mais podendo sair, porque do zero pro primeiro muda muito o que você é como pessoa, muda muito o que você pensa da vida e o que você pode ou não pode fazer, especialmente nos primeiros 2, 3 anos, onde você precisa estar presente, né? Porque não é justo também deixar tudo nas costas da esposa. Então, eu acho que você precisa olhar como uma dádiva, como uma bênção, como uma coisa positiva sempre. Acordar e falar, pô, eu sou um cara melhor, eu sou um grande pai, eu tô me entregando de corpo e alma para esse momento da minha vida. Porque é uma bênção e se você souber aproveitar, cara, vai ser uma das melhores coisas que você já teve na sua existência. E dá para gerenciar, né? Pra você ter um momento de tranquilidade e de outras coisas. Mas durma muito. Kinetter, só para mandar um abraço esperando pelo Bayern. Um abraço, Kinetter, um abraço para a galera da Irlanda, que está sempre aqui também com a gente. O Pino Matheus, um goleiro para substituir Neuer. O Neuer é insubstituível. Dificilmente o Bayern de Munique vai encontrar um goleiro com tanta identificação com as suas características, com aquilo que o Neuer oferece para o Bayern de Munique. Então não dá para substituir o Neuer. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos, eu não sei quando o Neuer vai parar, o Bayern vai ter que olhar para o mercado e entender como o time está jogando, que tipo de goleiro quer, mas nesse momento difícil substituir, falar em substituto. Você tem o Reich, que não é um substituto, você tem o Nubel, que poderia ser esse cara, e é projetado para ser esse cara, mas não tem essa resposta, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque ainda temos muito mais de Manuel Neuer para observar. Thomas Faraújo mandou, o São Paulo pode surpreender na Bundesliga? Surpresa para mim será se o São Paulo continuar na primeira divisão. Ter subido foi muito bonito, a campanha que fez bonita, a torcida é maravilhosa, é um dos clubes de mais tradição e mais divertidos da Bundesliga, mas o desafio
E a vitória, o título que o São Paulo busca nessa temporada é permanecer. E daí para frente, de repente, por que não? Nas próximas, como fez o União Berlim, né? Nas próximas temporadas, beliscar uma vaga em competições europeias. Mas por enquanto, devagar com o andor com o seu São Paulo, e até porque, se a gente olhar para os adversários, a Bundesliga vai ser muito interessante nessa próxima temporada, com vários times podendo competir na parte de cima ali da tabela. Ih, rapaz, Vang Gleidson, fala Rei do Gelo, se discordar com o VSR na TNT, paga multa? Paga multa. Não é difícil você discordar do VS, né? Se você discordar do VS, geralmente você está errado. Você precisa refletir. Grande VS, uma das minhas inspirações, um dos grandes amigos que o jornalismo esportivo me deu. Antônio S. Castro mandou aqui, Pepe, craque ou lenda? Para mim é lenda e é um exemplo, cara, da profissão. Pô, Quesada, mas o Pepe é carniceiro, pô, o Pepe é só paulada. Essa é uma visão errada que muita gente tem por alguns erros que o Pepe cometeu na sua carreira. Mas, se você pegar o panorama como um todo, a carreira dele, cara, é uma carreira muito bonita. Digna de um dos melhores da sua posição. Eu acho, inclusive, que ele é subestimado. Pouca gente fala do Pepe, mas ele é um dos grandes zagueiros deste século. Ele foi protagonista da campanha de Portugal em 2016, no título mais importante da história do país, a Eurocopa. Ele sempre foi o ponto forte defensivo dessa seleção de Portugal por muitos anos e sempre honrou a camisa de uma forma ímpar dos clubes que passou. Real Madrid, Besiktas, e é ídolo do Futebol Clube do Porto. Eu acho o Pepe um dos melhores, tá? Que eu vi nessa posição. E óbvio que craque é uma coisa diferente, porque você pega talvez parte mais de talento, de atacantes, com a bola no pé e tal, mas é uma lenda e um exemplo. O Pepe talvez seja o maior luso-brasileiro da história. O brasileiro que mais amou no mundo do futebol a seleção portuguesa. Tem seus motivos para isso, tem família portuguesa, né? Esposa, filhos, enfim. Mas eu só tenho a agradecer por ter feito parte de uma geração e ter, como jornalista, acompanhado, entrevistado, enfim, tido esse prazer de ver ele como exemplo dentro de campo, com os seus companheiros, jogando futebol até o mais alto nível com 41 anos. Ele se despede depois de uma Eurocopa em que ele foi muito bem, muito bem. Teve um errinho ou outro ali, tal, mas foi muito bem. Inclusive contra a França, eu fico com a imagem daquele pique que ele deu contra o Thuram, contra o Marcos Thuram, fazendo um corte e comemorando como se fosse o último prato de comida da vida, cara. O Pepe é um monstro. O futebol perde um pouquinho, né? Perdeu um pouquinho essa semana e teria condição para continuar em alguns clubes, sim. No Brasil ele seria titular em qualquer clube brasileiro. Seria titular. Meu irmão, o Pepe é muita bola. Uma pena. Agora vai ter que fazer outras funções, mas foi um prazer, um privilégio ter visto jogar. Luiz Pinto tá sempre com a gente aqui. Obrigado, Luiz. Você manda muitas perguntas. Eu vou te dar uma moral, vou ler duas tuas aqui. Ele manda opiniões sobre o Kenda. No jogo da Supertaça foi muito bem. Muito bom jogador de beirada, né? Pode jogar de ala, pode jogar de extremo. É um jogador muito jovem, o Sporting precisa formá-lo ainda, mas tem velocidade, é bom no 1 contra 1, enfim. Gostei bastante do que vi. O Catamo de um lado, o Kenda do outro. O Kenda que tem um pedaço da sua formação ali no Benfica, né? Mas eu gostei bastante. Acho que o Sporting tem um jogador interessantíssimo nas mãos do Rubem Amorim para lapidar em uma posição, essa posição como homem de beirada, né? Homem de corredor externo, é uma posição que o Sporting desenvolve muito bem os seus jogadores porque utiliza muito ela
durante os seus jogos, né? Faz parte da estratégia do Rubem Amorim desde o início. Então acho que vai dar certo esse casamento e essa evolução. O Luiz Pinto também manda, Di Maria fica no Benfica, significa que o David Neres sairá? É uma possibilidade, e eu já expliquei o porquê aqui. Ele manda também, Renato Sanches é uma boa no Benfica, mesmo com o problema de lesões? Cara, o Renato é sempre uma incógnita, porque bola ele tem, né? Essa questão das lesões é muito significativa, porque o jogador só consegue demonstrar futebol se jogar, e o Renato tem tido muitos problemas. Mas eu acho que dentro da negociação com o João Neves, não, para mim não faria muito sentido. Agora, é uma valência a mais, é uma opção a mais, a ver se ele vai conseguir retomar o bom futebol no Benfica. Faz sentido porque ele é um jogador que conhece muito bem a casa, é acarinhado pelos torcedores e talvez nesse ambiente consiga desempenhar e voltar a ser o bom Renato Sanches que foi em alguns outros tempos. Mas é uma dúvida, é um grande ponto de interrogação. E para fechar, o Luiz Pinto aqui, gosta de vinho? Se sim, qual? Tinto, branco? Meu irmão, já respondi isso aqui e volto a dizer. Adoro vinho tinto, não posso mais com vinho branco, não sei por que me dá um negócio aqui, mas um vinho tinto acompanhando uma boa carne e gosto muito de várias regiões aqui, do Dão, do Douro, do Alentejo, nossa, da Rioja, né, que é a mesma região ali que depois vai desaguar no norte de Portugal, enfim. Tá me dando água na boca. Vamos parar. 13h21, Edgleuson mandou uma pergunta aqui difícil, hein, bicho? Quem jogou mais, Toni Kroos ou Schweinsteiger? Eu sou fã dos dois, sou fã do Schweinsteiger, acho que fez uma Copa de 2014 muito boa, fez história com a camisa do Bayern de Munique, mas com critério e com uma certa folga eu vou de Toni Kroos. Eu acho que o Toni Kroos foi disruptivo para a posição. Acho que é um jogador que se adaptou, inclusive, a várias funções do meio-campo e teve um período de longevidade entregando talvez uma das melhores duplas de meio-campo junto ali com o Modric no Real Madrid. Impressionante. Inclusive, foi campeão com o Bayern e foi campeão, multicampeão com o Real Madrid, né? Olha a quantidade de títulos de Champions do cara. Então, acho que há uma questão de estilo de jogo que me agrada mais o Toni Kroos, eficácia dentro dos anos e das temporadas que participou e mais títulos, né? Acho que o debate morre aí. Agora, tem muito torcedor do Bayern que é Schweinsteiger de carteirinha. Enfim, gosto é gosto. Eu vou de Toni Kroos. O Cauã011S manda uma pergunta interessante aqui, mas é muito difícil de responder. Para você, qual seria o Big Six dos times brasileiros? Cara, primeiro que o conceito de Big Six dentro do futebol brasileiro ele não se aplica, porque basicamente são os 6 principais times da Inglaterra, né? Por anos e anos e anos, sendo considerados os grandes que sempre chegam, que basicamente ocupam essas posições na tabela de classificação. Cara, no Brasil isso é impossível. No início da década passada, nós tivemos o Cruzeiro bicampeão e depois o Cruzeiro foi para a segunda divisão. O mesmo vale para outros times. A gente pode pegar os maiores times em termos de conquistas, né? Você tem o Palmeiras, você tem o Flamengo, você tem o São Paulo, você tem o Corinthians, você tem o Santos, o Grêmio, o Vasco, enfim. Como é que eu vou fazer aqui 6 times que ficam aí de hegemonia dentro do contexto do futebol brasileiro? É impossível. É impossível. Então, não vou entrar nessa, não. É impossível eleger o Big Six. Aí tem uma mais fácil. Bacalhau ou sardinha, mandou aqui o Lucas Campo. Ah, cara, com todo respeito às sardinhas, bacalhau você tem 1000 maneiras de fazer e muito mais premium do que a sardinha. Sardinha é bom naquele São João, né? São João, sim, você vai comer a sardinha e vai se deliciar. Agora, de resto, bacalhau ganha sempre. Lucas Campos, 33. Como os portugueses acompanham as Olimpíadas? Torcem muito? Cara, eu sinto que há uma conexão
bem menor do que o Brasil nas Olimpíadas do que os portugueses. Talvez pela percepção de que eles não vão ter muitas medalhas, né? Portugal não tem tradição assim de vencer muitas medalhas nos Jogos Olímpicos. É um país pequeno, é verdade, mas isso também não pode servir de muleta. Eu acho que falta também muito investimento aqui em outras modalidades. Aqui se olha muito para o futebol e às vezes se esquece de outras modalidades. Portugal acho que ganhou um ouro até agora nas Olimpíadas, mas eu vejo que a torcida é menor. As pessoas não acompanham tanto, pelo menos na minha bolha, tá? Na minha bolha, as pessoas não acompanham tanto. Fica aí o questionamento para os portugueses. O que vocês acham que precisa melhorar nessa questão das Olimpíadas? Ele manda também, Pai Quesada, quem serão os campeonatos das principais ligas europeias? Você deve ter falado dos campeões. É difícil cravar, né? Eu acho que o Real Madrid ganha na Espanha, o Paris Saint-Germain ganha na França, acho que o Bayern recupera o seu título na Alemanha. Acho que na Premier League, é tudo palpite, né? O Manchester City, na última temporada do Guardiola, vai perder o título. Eu acho que o Arsenal ganha a Premier League. Sou otimista com o Arsenal, né? Eu e João Castelo Branco. E aqui em Portugal, cara, eu acho que o Sporting entra como favorito. Porque o Sporting tem uma facilidade maior de não perder pontos com as equipes menores. E muitas vezes o campeonato aqui se joga, não nos grandes clássicos, mas ao longo dessas partidas, desses enfrentamentos com equipes médias e pequenas. Então, eu acho que o Sporting entra como favorito, não quer dizer que vá vencê-lo. Tá respondido. Tá respondido. Muita gente mandando pergunta do Bayern, eu já falei de Bayern de Munique aqui. O mestre Stifler mandou, a vitória da seleção feminina sobre a Espanha é a maior do futebol brasileiro no século? Não. Eu acho que do futebol feminino, sim. Do futebol brasileiro no século, cara. Do futebol feminino, sim. Mas se você pegar masculino e feminino, a gente teve vitória em Copa do Mundo, né? 2002. Então, não, e outros títulos e tal. Mas das meninas, sim. Assim, foi bonito, cara. Eu vi o jogo, eu torci pra caramba pra seleção. Eu acho que é uma nova safra, muito também com a base do time do feminino do Corinthians, né? E jogadores também, jogadores que passaram lá, o próprio Arthur Elias. Eu curti bastante a vitória. Acho que as espanholas choraram sem motivo. Não é que foi um jogo apertado. O Brasil fez os gols que queria fazer, exatamente jogando no erro da Espanha. Estratégia, meus amigos. E depois a derrota contra os Estados Unidos. Infelizmente o Brasil não foi dessa vez que venceu o ouro, mas provou um ponto, né? Provou que há vida após aquela geração de Formiga, Marta, Cristiane. Enfim, há uma vida além disso. E que bom ver de novo o Brasil inteiro torcendo para o futebol feminino nas Olimpíadas, que tem muita qualidade. Muita qualidade. Vamos ver. O Ornaldo Gustavo, já dá para dizer que o Corinthians achou o substituto para o Cássio ou ainda é cedo? Já falei sobre isso, eu acho que está no caminho, é cedo para dizer. O Cássio foi muito grande, para mim é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, se não o maior, então é difícil substituí-lo, mas é o caminho. Acho que o Hugo Souza já conquistou a Fiel. Acabou a cerveja e eu vou responder uma última aqui com uma promessa. O VTCX21 mandou, eu sei que você olha o Borussia Dortmund mais na UCL. Não é muita verdade isso, eu também assisto na Bundesliga, até porque é o trampo. Mas você tem razão que eu só gravo mais aqui no canal para jogos da Champions. Entretanto, a pergunta dele continua. Mas o que acha das contratações e saídas até aqui? Eu já tenho uma thumbnail pronta para esse vídeo. Vai ser lançado essa semana. E eu estava só esperando fechar com o Maximilian Bayer, que é o novo atacante do Borussia Dortmund. Vem para o lugar do Füllkrug, vai ser reserva do Guirassy. Vamos falar de Borussia Dortmund essa semana aqui. Tá prometido. Senhoras e senhores, bom domingão para vocês. Semana que vem voltamos com a programação normal, Gelada com Quesada, sexta-feira, e teremos vídeos praticamente todos os dias, aqui no canal. Vai começar a temporada. Bora!